Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno e hoje a gente vai para a nossa 8ª aula da playlist C Sharp, indo para o segundo vídeo de orientação a objeto, onde iremos falar sobre encapsulamento. Esse é um vídeo muito especial porque o canal chegou a passar dos 100 inscritos. A gente está acho que com 104 ou 107 inscritos atualmente, no momento que estou gravando esse vídeo. Estou extremamente feliz, sendo sincero, eu não esperava. E gostaria de agradecer do fundo do meu coração para todo mundo que está inscrito nesse canal. Bem, indo para a aula. Encapsulamento é a arte de proteger algo. Encapsular algo igual uma cápsula encapsula o remédio dentro dela. Por exemplo, o multigripe fica dentro da cápsulazinha amarela e vermelha dele e o remédio está contido dentro desta cápsula. Em programação, a gente tem um conceito de proteger e privar certos atributos e métodos de classes que a gente aprendeu na última aula. Por exemplo, a gente trabalhou com a classe pessoa. A classe pessoa tinha atributos como nome e idade, eles eram públicos, ou seja, todos acessavam esse atributo. Hoje a gente vai ver como privar estes atributos para que eles não sejam acessados, ou melhor ainda, quando eles forem acessados, ocorra algo por trás antes de fato acessar ou alterar este atributo. Vamos ver na prática então como é que fica? Bora lá! Muito bem, aqui estamos com o código da aula passada. Agora a gente vai usar ele para modificar algumas coisas. A gente vai ver, por exemplo, como privar isso aqui de ser acessado. Aqui está a classe pessoa e agora sim vamos entender o que é este public. Eu vou colocar aqui em cima da classe pessoa e vocês vão de fato entender para que serve este public. Vamos lá. A gente vai ter 3 modificadores de acesso: public, protected, private. O public, ele tem o atributo ou método, ele vai poder acessado de fora da classe, na verdade qualquer lugar do código. Toda vez que a gente criar um objeto do tipo pessoa e este atributo for público, ou o método, ele pode ser acessado da própria classe pessoa, de fora da classe, de qualquer outra classe de fora da classe, ou de seus herdeiros. Seus herdeiros já vou explicar melhor no Protected e também vou explicar muito mais a fundo na próxima aula, que é sobre herança. Mas, só para ficar bem claro, aqui temos a classe cliente, que ela herda de pessoa. Beleza? Ela está dando erro aqui, mas a gente vai corrigir esse erro. A gente vai ter o public, o protected e o private. Vou fazer aqui float altura. Qual que é a diferença de cada um deles? Eu vou manter o public apresentar, eu vou tirar este construtor. Eu vou manter ele por alguns outros motivos. Mas vamos lá, a gente tem o public, o private e o protected. O public eu posso acessar de qualquer lugar. Protected pode acessar de dentro e pelos herdeiros da classe. E o private ele pode ser acessado somente pela própria classe. Vamos ver um exemplo disso na prática. A gente tem aqui, ó, eu nem preciso executar código para mostrar isso para vocês. A gente tem o atributo nome como público. Quando eu vim aqui falar, por exemplo, p1 ponto, reparem que o nome apareceu. Apareceu apresentar, que também é público, mas não apareceu altura ou idade. Esse é o private. Eu não consigo chamar aqui p1.idade. Ó, ele vai dar erro. Não posso chamar, ó, only call pessoa.idade é inacessível devido a seu level, a seu nível de proteção, que é protegido. Agora, o protegido ele é acessível pela própria classe e pela classe filhas ou netas, enfim, só pelas classes que herdam de pessoa. Vocês não precisam entender de fato o que é herança ainda, porque vai ser visto na próxima aula, mas vocês vão entender um pouco sobre o protegido, ok? Vamos criar aqui public cliente. Esse base não se preocupe por enquanto, mas ele só está pegando lá da classe pessoa, da sua classe pai. E reparem, aqui aparece o nome e aparece a idade, mas não aparece a altura, que eu botei como privado. Vamos botar aqui, ó, dis.altura. Erro de novo. Pessoa.altura é inacessível devido ao seu level, ao seu nível de proteção. Caso a gente não especifique, ó, eu não botei aqui que tipo que é, ele é por padrão privado. Ó, não consigo chamar. Não estou conseguindo chamar. Se eu coloco o dis. Só aparece o nome, não aparece a idade. Então, eu vou voltar aqui a colocar o protected. Agora, o protected eu voltei a ter acesso. Nome e idade. Agora, com o protected especificado, bem claro, ele tem o seu acesso garantido. Lembrando, quando eu não coloco, ele não é acessado. Já o privado, a gente está vendo que tem um privado aqui, ó, a altura é privado e ela não consegue ser acessível devido ao seu nível de proteção.
O privado, ele é diferente. Eu não consigo acessar dos seus herdeiros. Eu não consigo acessar, ó, p1.altura. Eu não consigo acessar fora da classe. Eu só consigo acessar dentro da própria classe. Por exemplo, aqui de dentro. Por exemplo, vamos pegar aqui o apresentar. Diz ponto. Aparece a altura, aparece a idade. E se eu começar a escrever aqui, aparece o nome também. Ou seja, eu tenho acesso a tudo. Porque a classe, pô, ela é dona de tudo. Ela consegue ter acesso a tudo que ela precisa. Esses são os 3 níveis principais de proteção, de atributos. Mas agora a gente pode criar propriedades. O que são propriedades? Basicamente, a gente transforma uma função em um atributo. Mas essa função sempre vai estar relacionada a um atributo já pré-existente. Por exemplo, aqui eu tenho minha altura, correto? Antes de tudo, saibam que é comum a gente colocar um underline na frente de atributos que são protegidos ou privados, beleza? Isso é uma convenção, é uma norma que o pessoal entrou em acordo e falou, não, a gente vai colocar isso porque vai facilitar a leitura do código. O público não precisa, mas atributos são privados ou protegidos, a gente coloca um underline. Agora, quando eu for criar uma propriedade, eu vou criar sempre ela pública, porque, bem, ela tem que ser acessada de fora. Public int, vamos criar para idade primeiro. Idade com I maiúsculo, porque agora ela é uma propriedade. E eu vou criar exatamente o que está aqui, ó, getSet. Só que desse jeito que está aqui, por enquanto não me diz nada. Nada impede de eu vir colocar umas chaves aqui e botar aqui return idade. Eu posso colocar aqui o set, colocar regras, por exemplo. Vamos ver aqui else idade igual 0. Reparem que eu vou tirar o ponto e vírgula. Pronto, agora tá certinho. Reparem que eu tenho meu public int idade. O get, ele é para pegar, ele só serve para isso, pegar algo. Já o set, ele serve para alterar. Nesse caso, reparem que eu estou colocando o algoritmo dentro da minha propriedade. Esse que é o legal. Sempre que eu for acessar o idade, eu vou acessar pela propriedade. Daí beleza, o get é ok. O get pode acessar. Mas para alterar a idade, ele vai ter sempre uma regra de negócio no meio. Por exemplo, se o valor que eu coloquei aqui para ser acessado for maior que 0, altero. Se não, vai ser 0. Aqui ele está reclamando só porque eu não estou usando underline. Mas, como a gente criou a propriedade, aqui o certo seria fazer idade com a propriedade, ok? Aqui também, ó, diz.idade, propriedade. Aqui, como ele é público, vamos sempre usar a propriedade agora. Porque isso aqui impede de a gente cometer erros. Ele força a ter uma regra de negócio no meio dos nossos atributos. Por exemplo, no get, em vez de só botar uma returnidade, eu poderia botar uma verificação de senha. Ah não, vamos imaginar a saldo do banco. Sempre que eu for acessar o saldo do meu banco, precisa colocar a senha para saber se sou eu mesmo. Então ali eu tenho uma regra de negócio antes de fato executar o get da minha variável. E vamos dar uma olhada aqui também, ó. Eu vou vir aqui, p1.idade igual a menos 12. Reparem, botei p1.idade igual a menos 12. Eu vou colocar console.writeLine p1.idade. Depois eu vou executar a mesma linha, só que aqui eu vou executar com 12. Reparem que eu estou usando a propriedade com I maiúsculo e não estou usando ela como função. Estou usando ela como se ela fosse um atributo de fato, p1.idade. Só que a diferença é que eu estou usando o I maiúsculo. E como ela é pública, eu consigo ter acesso de outros arquivos. Ok? Eu vou comentar todo esse código aqui para não gerar lixo aqui no console pra gente. E reparem como primeiro ele vai imprimir 0 e depois ele vai imprimir de fato 12. Reparem, imprimiu 0 e depois 12. Se eu não tivesse essa verificação aqui do if, ele retornaria menos 12, mas a gente sabe que é impossível alguém ter uma idade negativa. A gente sempre começa quando nasce, a gente nasce com 0 anos. Então isso aqui é uma regra de negócio. Então, encapsulamento é isso. É sobre Public, Protect e Private, lembrando que o Public ele pode ser acessado de qualquer classe e de qualquer arquivo. O Protected, os atributos e métodos protegidos, eles só são acessados de dentro da própria classe e das classes filhas, herdeiras dessa classe, que vão ser... Este conceito vai ser entendido melhor na próxima aula. E os Privates, eles só são acessíveis pela própria classe e por mais ninguém. Mas aí então a gente tem as nossas propriedades para auxiliar nisso, que são o getSet. O get a gente pega o valor, a gente retorna o valor, e o set é quando a gente altera. Toda vez que eu for pegar aqui, por exemplo, o valor idade, retorna idade, e toda vez que eu for alterar o valor idade, ele vai entrar nesta regra de negócio, verificando se o valor de fato é maior que 0. Se não, ele fica igual a 0. Lembrando
que isso também pode ser feito para os métodos. Eu posso ter um método protegido ou um método privado. Nada impede. Bem, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, comentário bonito aí embaixo. Qualquer dúvida pode comentar aí embaixo também que eu irei responder vocês. E, mais uma vez, muito obrigado pelos 100 inscritos, mais de 100 inscritos aí no canal. Caso ainda não esteja inscrito no canal, inscreva-se aí embaixo no botão inscrever e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima. Fui!